Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Uma figura de difração é obtida em um experimento de difração por fenda simples, quando luz monocromática de comprimento de onda L lambda1 passa por uma fenda de largura D1. O gráfico da intensidade luminosa aí, em função da posição X ao longo do anteparo, onde passa essa figura, onde essa figura de difração é projetada, está apresentado no gráfico 1. A figura 1 abaixo. Alterando-se nesse experimento apenas o comprimento de onda da luz monocromática para um valor lambda2, obtém-se o gráfico apresentado na figura 2. E alterando-se apenas o valor da largura da fenda para um valor d2, obtém-se o gráfico da figura 3. Nessas condições, é correto afirmar que... Pois bem, então, pessoal, antes de vermos, analisarmos a resposta, vamos fazer aqui, tá, uma pequena que seria a dedução aqui da relação existente, tá, do padrão de difração em relação à largura da fenda e ao comprimento de onda, certo? Pois bem, o que ocorre, né? Quando uma frente de onda intercepta uma fenda e essa fenda, vou dar a ela a largura A, como é dito na questão, né? Como é que ela chama ali? Aqui, na largura da fenda é D. Então vamos trocar ali para D, ao usar as mesmas letras. D. Tem-se um raio luminoso, né, sendo difratado numa extremidade, atingindo um certo ponto. E na outra extremidade, o mesmo ponto, tá? Aqui é um ponto qualquer de referência, certo, pessoal? Tá? Não é que tem infinitos raios, mas vamos pegar um em particular, certo? Aqui uma distância que eu vou chamar uma distância D maiúsculo, e aqui uma posição que eu vou chamar de X, com referência aqui ao gráfico, né? Aqui é a posição, né, do que se vê. E aqui eu estou fazendo de lado apenas, certo? Pois bem, aqui vê-se que nós temos o quê? Um triângulo retângulo. Aqui temos o ângulo θ e aqui acima teremos esse mesmo ângulo θ, pois essa largura é tão pequena que esses dois raios são basicamente em paralelo. Então eu posso considerar que essa região aqui, né, faz o ângulo θ, fechando o que seria um triângulo retângulo que acaba por semelhança, né, podendo resolver este valor aqui, né? Só redesenhar esse triângulo retângulo maior e numa posição que fica mais visível para nós. Aqui está o ângulo de 90 graus, aqui está a distância D, aqui está esse ângulo θ. E bem, o que nós temos aqui abaixo, nessa regiãozinha? Isso aqui vamos chamar de delta L, tá? Ou melhor, chamar de delta L mesmo. Que é o que esse delta L? É a diferença de caminho óptico, certo? O que é a diferença de caminho óptico aqui para a questão da difração? Bem, esses dois pontos, né, vão sofrer a difração. Na verdade, a difração vai para todas as direções, certo? Que é a capacidade de uma onda de contornar um meio, tá? Só que aqui pegando esses dois pontos em questão, né? Duas ondas que vão seguir esses caminhos vão ter uma diferença de caminho. Que uma onda, vamos dizer assim, vai andar um pouco mais que a outra, certo? E naquele ponto de encontro, se essas ondas tiverem uma diferença de meia fase, né, ou seja, se encontrarem desse jeito, teremos o que se chama uma interferência destrutiva, ou seja, vamos ter um chamado mínimo de difração ali, uma região onde não apresenta intensidade. E isso acontece quando a diferença de caminho, ΔL, é meio comprimento de onda, que é o que basta para essas duas ondas terem as fases invertidas, né? Pensando uma onda desse jeito, o que seria meia fase? Simplesmente esse deslocamento a mais aqui. Então aqui já temos uma ideia. O delta L tem que ser lambda sobre 2, pelo menos para o primeiro mínimo.
E por que eu vou usar isso? Porque, bem, na figura 1, vemos que a marcação está dando exatamente no primeiro mínimo, né, de fração para esse experimento. E os outros a gente pode simplesmente fazer um comparativo, né? Pois bem, então, aqui por trigonometria, né, vemos que o seno do ângulo θ é igual a ΔL sobre D, ok? Bem, também vemos no outro triângulo retângulo aqui, ó, que a tangente de θ é igual a x sobre D. Bem, a consideração que se faz quando se trabalha com a difração é que o seno de θ é aproximadamente tangente de θ, pois a gente trabalha com ângulos muito menores do que 1 grau, ou seja, valores muito pequenos. Então, esses dois aqui se igualam, né? Teremos o seguinte, ΔL sobre D igual a x sobre Dzão, ok? ΔL tem que ser lambda sobre 2, então temos lambda sobre 2D igual a x sobre Dzão. Passando o Dzão para o outro lado para estar multiplicando, temos que a posição para o primeiro mínimo, né, que é esse x aqui, vai ser igual a Dzão lambda sobre 2D. Esse aqui é o x para o primeiro mínimo. Então, vemos aqui, ó, que temos uma relação de proporcionalidade entre o comprimento de onda e a largura da fenda, onde a posição do primeiro mínimo, né, em relação ao ponto central, ao ponto zero, é diretamente proporcional ao comprimento de onda e inversamente proporcional à largura da fenda. E só com isso podemos analisar, né? Bem, no primeiro experimento, alterou-se o comprimento de onda apenas. E vemos o que acontece aqui. O primeiro mínimo, né, ele se desloca se aproximando, né, do eixo central, ou seja, que x ele sofre uma diminuição, né? Isso significa que o comprimento de onda sofre uma diminuição também, pois os dois são diretamente proporcionais. Logo, esse comprimento de onda lambda 2 está sendo menor que o comprimento de onda lambda 1. Agora, com o terceiro experimento, onde é alterada apenas a largura, né? Vemos aqui que a posição do primeiro mínimo teve um aumento, né? Logo, x aumentou. Só que como ele é inversamente proporcional à largura, significa que a largura teve que diminuir. Então, a largura da fenda D2 também é menor que a largura da fenda D1. E com isso ficamos com a letra D. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!